Hoje eu vou te contar as principais transferências do último dia da janela lá na Europa. Lembrando que ontem, né, a janela de transferências se fechou lá na Inglaterra, na Espanha, na França e também na Alemanha. A janela se fecha hoje, né, na Itália, Holanda e Portugal. Eu selecionei as principais transferências desse último dia e vou contar aqui pra vocês. Obviamente não tem como falar sobre todas, tá? Já que são muitas e muitas. Selecionei as principais. Então você que quer atualizar aquele seu FIFA, seu PES, já pega a caneta e o papel, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e já me dá aquela moral, tá bom? Deixa o like, se inscreve e também ativa o sininho. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Começando pela Alemanha, o Werder Bremen contratou o atacante André Silva, de 29 anos. Ele vem do Leipzig por empréstimo sem opção de compra. O Borussia também anunciou um novo reforço e ele é Daniel Svensson, de 22 anos. O sueco, que joga na lateral esquerda, vem do Nordsjælland por empréstimo até o meio do ano, com opção de compra no final. Mais um que chegou no Borussia é Carney Chukwuemeka, de 21 anos. O jovem meia deixou o Chelsea por empréstimo e depois o clube alemão tem opção de compra avaliada em 48 milhões de euros. Aliás, eu não vou falar mais a moeda euros, tá? Todo o valor que eu for falar aqui sempre será em euros. Pra não ficar repetindo toda vez essa moeda, eu só vou falar o valor. O Borussia também anunciou o goleiro de 23 anos, Dante Rimage, que foi comprado junto ao Ajax por 5 milhões e assinou até 2029. Ele já foi emprestado ao Copenhague até o meio do ano. Kylian Gomis é reforço do Leipzig por apenas 1 milhão. O atacante de apenas 18 anos foi comprado junto ao Caen da França e assinou até 2029. Outro que também chegou no Leipzig é Costa Nedeljkovic. O lateral direito vem do Aston Villa por empréstimo até junho e depois os alemães têm opção de compra no valor de 15 milhões, já somando o valor fixo e variável. Frankfurt anunciou o atacante Michy Batshuayi, de 31 anos. Ele foi comprado junto ao Galatasaray por apenas 3 milhões e assinou um contrato até 2027. Vamos agora lá para a França, onde o jovem Valentin Barco irá ganhar mais uma chance no futebol europeu e lá vai tentar repetir as boas atuações que teve no Boca Juniors há uns anos atrás. O meia vem do Brighton por empréstimo e no final o Strasbourg tem opção de compra avaliada em 10 milhões. O Olympique de Marselha trouxe o volante Ismael Bennacer do Milan por empréstimo até o final do ano. Depois, eles também anunciaram o lateral direito, Amar Dedić, que foi contratado por apenas 1 milhão junto à equipe do Salzburg. Lá na Espanha, o último dia também foi bem tranquilo, tá? O Real Betis contratou o Cucho Hernández, que era o sonho do Botafogo no começo do ano. O atacante foi comprado junto ao Columbus Crew por 13 milhões e assinou até 2030. Ivan Jaime é reforço do Valência. O meia veio do Porto por empréstimo até o fim da temporada e depois eles têm opção de compra no valor de 8 milhões. O experiente lateral Juan Bernat trocou de times lá na Espanha. Ele deixou o Villarreal rescindindo seu contrato e foi anunciado como novo reforço do Getafe, onde assinou por apenas 5 meses. Lá na Inglaterra, o último dia foi bem agitado. Bora começar com o Brighton, que anunciou o grego Stefanos Tsimas, de 19 anos. O atacante assinou contrato até 2030 e rendeu 25 milhões aos cofres do Nuremberg. Já quem deixou o Brighton foi o jovem Ivan Ferguson, de 20 anos. O atacante virou reforço do West Ham, onde chega por empréstimo até junho. O meia James Ward-Prowse está de volta ao West Ham. Ele vem do Nottingham Forest por empréstimo até junho desse ano. Wolverhampton anunciou o meia de 28 anos, Marshall Munetsi, que foi comprado por 18 milhões junto ao Stade Reims, e com o novo clube ele assinou até 2029. Outro que também chegou no Wolves é o zagueiro Nasser Ndiga, de 22 anos. Ele foi comprado junto ao Estrela Vermelha por 12
12 milhões e assinou até 2030. Burnley também se reforçou, já que anunciou o atacante Marcus Edwards, que volta para o campeonato inglês. Ele vem do Sporting por empréstimo e depois eles têm opção de compra avaliada em 15 milhões. Marco Asensio deixou o Paris Saint-Germain e assinou contrato com o Aston Villa, que promete vir forte nessa reta final de temporada. O jogador chega por empréstimo sem opção de compra. O Villa continuou se reforçando bem e anunciou o zagueiro Axel Disasi, de 26 anos. Ele veio do Chelsea por empréstimo, também sem opção de compra. Outro que deixou o Chelsea foi o lateral esquerdo Ben Chilwell, que virou reforço do Crystal Palace. Ele vem por empréstimo até o meio do ano. Carlos Alcaraz foi apresentado no Everton oficialmente, onde assinou um contrato de empréstimo até o fim da temporada. Depois, o clube tem obrigação de compra junto ao Flamengo, no valor de 20 milhões. Mats Tel deixou o Bayern de Munique para reforçar o Tottenham e inicialmente ele vem por empréstimo até o meio do ano. Depois, os Spurs têm opção de compra avaliada em 60 milhões, somando valor fixo e bônus. Manchester City também fez contratação, pois anunciaram o meia de 23 anos Nico Gonzalez, que assinou contrato até junho de 2029. O jogador custou 60 milhões junto à equipe do Porto. Bora lá para a Itália, onde ontem o dia foi muito agitado com várias contratações. Começando com o Modesto Como, que anunciou o lateral de 24 anos Ivan Smolcic, que foi comprado por 1.600.000 junto ao Rijeka, e seu contrato lá vai até junho de 2029. Mais um reforço que chegou no Como foi Anastasios Douvikas, de 25 anos. O atacante foi comprado junto ao Celta por 13 milhões e assinou até 2029. Já Lazio reforçou o meio-campo com o jovem Reda Bellarriani, de 20 anos. Ele foi comprado junto ao Hellas Verona por 10 milhões. Outro que chegou na Lazio foi o zagueiro de 21 anos, Oliver Provsgaard, que foi comprado por 4 milhões junto ao Vale e assinou contrato até junho de 2029. O atacante Nicolo Zaniolo está de volta à Série A, onde vai jogar pela Fiorentina. O jogador chega do Galatasaray por empréstimo e depois a Viola tem obrigação de compra avaliada em 17 milhões, já somando valor fixo e variável. Mais um que reforçou a Fiorentina foi o meia de 20 anos, Cher Endur, que foi comprado junto ao Paris Saint-Germain por 5 milhões. E lá ele assinou contrato por 4 temporadas e meia. A Viola não parou por aí e anunciou Nicolo Fagioli, de 23 anos. O meia vem da Juventus por empréstimo até junho e depois eles têm obrigação de compra no valor de 16 milhões, somando valor fixo e bônus. Milan oficializou a chegada do artilheiro Santiago Jiménez, que foi contratado junto ao Feyenoord por 35 milhões. Com o novo clube, o mexicano de 23 anos assinou contrato até 2029. Mais um que também chegou nos rossoneri é Ricardo Sotil, de 25 anos. O atacante vem da Fiorentina por empréstimo e depois o clube tem opção de compra avaliada em 10 milhões. O Milan não parou por aí, pois também contratou o meia de 21 anos, Warren Bondo, que estava lá no Monza. O valor pago por ele foi de 10 milhões e seu contrato vai até junho de 2029. E para completar esse pacotão de reforços do Milan, eles acabaram de anunciar João Félix. O português foi um pedido aí do técnico Sérgio Conceição e ele vem por empréstimo do Chelsea até o meio do ano, sem opção de compra. Já quem deixou o Milan foi o lateral direito David Calabria, de 28 anos. O jogador chegou no Bolonha por empréstimo apenas até o fim da temporada. Mais um que deixou o Milan foi o atacante Noah Okafor, de 24 anos. Ele chega no Napoli por empréstimo até o meio do ano e depois o clube tem opção de compra avaliada em 23 milhões. A Atalanta também se reforçou e anunciou o zagueiro barra lateral direito Stefan Posch, que veio do Bolonha por empréstimo até o final da temporada. Depois o clube tem opção de compra avaliada em 6 milhões. Na Roma, quem chegou foi o meia de 21 anos, Lucas Gornadolf,
que deixou o Salzburg por empréstimo até o meio do ano, e depois os italianos têm a opção de compra avaliada em 18 milhões. Mais um que chegou na Roma foi o zagueiro de 26 anos, Victor Nelson, que assinou por empréstimo até junho desse ano. Depois, os italianos têm a opção de compra junto ao Galatasaray, avaliada em 12 milhões. A Roma não parou por aí e também anunciou o lateral Anas Salah-Eddine, de 23 anos. Ele foi comprado junto ao Twente por 8 milhões. Também teve reforço na Juventus, que anunciou o zagueiro Lloyd Kelly, que veio do Newcastle por empréstimo até o meio do ano. Depois, os italianos têm opção de compra avaliada em 19 milhões, já somando valor fixo e bônus. Bora agora encerrar em Portugal, onde o Benfica contratou o lateral Samuel Dow, que veio da Roma por empréstimo. Depois, eles têm opção de compra avaliada em 10 milhões. As Águias também anunciaram o atacante Bruma, que foi comprado junto ao Braga por 6 milhões e meio e assinou um contrato até 2028. Mais um que chegou no Benfica foi o atacante Andrea Belotti, de 31 anos. Ele veio do Como da Itália por empréstimo até o fim da temporada. Ontem também tivemos o Sporting anunciando o brasileiro Biel. Ele foi comprado junto ao Bahia por 6 milhões e assinou até 2029. O Porto também anunciou um novo reforço e ele é Tomás Pérez, de apenas 19 anos. O jogador foi comprado junto ao News Old Boys por 4 milhões, já somando valor fixo e bônus. Lá ele assinou um contrato até junho de 2029. Meus amigos, então essas foram as principais transferências de ontem, último dia da janela na Inglaterra, Espanha, França e Alemanha. Mais uma vez lembrando que na Itália, Portugal e Holanda a janela se fecha hoje, terça-feira, dia 4 de fevereiro. Conta aqui pra mim qual foi o clube que melhor se reforçou lá das principais ligas europeias. Talvez o Aston Villa, talvez o Milan. Conta aí quem que você acha que se reforçou muito bem e vem forte para essa reta final de temporada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.